Esse daqui é um rapazinho que chegou ontem aqui no santuário. É um doce, um anjo, como todos eles são. Mas é importante dizer que cada um deles tem a personalidade. Então, algumas personalidades são mais brincalhonas, como a de Mestre Shapiro, mais travessas, como ele próprio já disse. Tem algumas outras personalidades que, como a gente tem Mestre Xangô no pasto, que ele é um pouco mais retirado, ele é mais contemplativo. Tem outras personalidades, como por exemplo de Mestra Búfala Chacrona, que tem uma presença muito forte, muito doce, que ela mesma discrimina quem se aproximar e quem não se aproximar. Cada um deles vai manifestar de uma forma. E a gente está aqui para permitir essa manifestação. Eu quero comentar que no caso desse rapazinho aqui, essa raça, a Nelore, ela é comumente usada... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, quero aqui agora. Aqui. Nelore, comumente, ele é usado para corte no Brasil. Então, quando a gente vê esse ser, se a gente ainda tem alguma disposição para carne bovina, eu só gostaria de pedir o exercício para nós, para que a gente possa assimilar. Porque às vezes quando a gente vai ao mercado, quando a gente vê um prato num restaurante, a gente vê partes e a gente não consegue exatamente fazer a sinapse, até porque o mundo favorece que a gente durma. O mundo favorece para que a gente não se dê conta dessas ligações que são importantes acontecer para que a gente inclusive preserve a floresta, inclusive preserve os mestres animais, inclusive preserve a vida de todas as espécies, inclusive do ser humano. Já que o ser humano, nós somos um complexo, parte de um complexo vital que simplesmente não pode dizer que, bom, então se o mestre animal desaparecer, o ser humano continua. Se as florestas desaparecerem, o ser humano continua. Não é dessa forma. Todos nós, de alguma maneira, estamos interligados. Estamos interligados e estamos conversando organicamente, fazendo parte de um único sistema. Então é muito interessante que a gente tenha essa noção, sabe? De que não é simplesmente a vida de uns, mas a vida de todos, e ao mesmo tempo a gente perceber que o mundo em si vai tentar fazer a gente dormir. E aí a beleza desses seres, por vezes a gente não vai enxergar, porque o mundo não quer que a gente enxergue. Ou seja, o que o mundo quer? O mundo quer fazer a gente dormir, porque quanto mais a gente dorme, aí o que acontece? A gente dormindo, a gente continua consumindo. E isso vai de todas as formas possíveis. Por exemplo, eu sou uma mulher, eu tenho quase 50 anos, e comumente, quando eu vou para casa dos meus pais em São Paulo, a minha mãe, por exemplo, me aponta, ela fala, os teus cabelos estão brancos, já está na hora de tingir. E aqui eu não digo que não tingir o cabelo seja o caminho de todas as mulheres, mas o que eu estou dizendo é que se a gente está inconsciente, então de todas as formas possíveis, a gente vai ser colocado para dormir. E a gente precisa ter... A gente precisa ter muita consciência, para quê? Para não cair na ideia do outro de como deve ser. E essa ideia do outro, muitas vezes, quando a gente está falando a respeito do que é o coletivo, é uma ideia que geralmente a mulher não envelhece, o mestre animal é para ser explorado, as florestas também para serem exploradas, as crianças para ficarem quietas, mesmo que isso seja a base de açúcar, a base de iPad, a base de qualquer coisa. Opa, tem alguém chegando aqui. Tem alguém chegando para dar oi. Quem é? É o meu príncipe. É o príncipe Nandi. Oi, Nandi. Tudo bem, amor? Você é muito bonito. Muito bonito. As pessoas estão dando oi para você. Você é lindo. Lindo, meu amor. Todo mundo é lindo aqui. Ah, você também é lindo. Você também é lindo. Desculpa, carinho pra você também. Todo mundo quer carinho. Tá faltando mão aqui nessa live. Tá faltando mão. E agora, como que eu vou dar conta de fazer carinho e falar ainda com as pessoas? Como é que eu vou fazer isso? Ah, mas como você é bonito. Bonito. Você quer carinho? Você também quer carinho?
E será que a gente pode falar um pouco com as pessoas também? Então, gente, essa questão da consciência e do consumismo, ou seja, esse coletivo é um coletivo que consome. Eu acho muito válida também a reflexão de que se a gente pensar aqui, chegou mais gente aqui. Oi, amor. Oi, amor. Se a gente pensar simplesmente que a gente quer ter sucesso, esse modelo de sucesso moderno, que basicamente o sucesso é representado pelo consumo, a gente não tem mundo para isso. A gente não tem mundo. Se a gente pensar no que consome, por exemplo, um americano de classe média, o que vai acontecer? A gente destrói o planeta. Se todo mundo tiver aquela vida, a gente destrói o planeta. Então, a gente não pode almejar sucesso. Meu amor. A gente não pode almejar o sucesso quando o sucesso mata outro. Essa é uma ideia de sucesso equivocada, faz sentido? Porque como é que eu posso dizer que eu tô tendo êxito ou que é alguma coisa que me faça feliz se outros seres estão sofrendo para que isso seja alcançado? Não é coerente. E aí eu também quero colocar aqui, o objetivo dessa live foi falar um pouquinho de acolhimento, porque no final disso tudo, dessas ponderações, às vezes a gente vê pessoas pelo mundo e a gente diz, não é possível que essa pessoa ainda tá com esse comportamento, não é possível que fulano tá fazendo dessa forma, não é possível, isso revolta a gente. Mas eu quero colocar nessa live aqui um contexto de acolhimento, para que a gente aprenda a acolher pessoas, independente do estado consciencial dessas pessoas. E lembrando sempre com bastante humildade que em algum lugar a gente também está dormindo. E por que esse acolhimento é tão importante? Porque se a gente fechar as portas para diálogo, enquanto a solidão ela é muito bonita, a solidão quando ela está num lugar elevado, oi. Quando ela está num lugar elevado, onde a gente consiga refletir, contemplar, enquanto ela é elevada, o isolamento não é. Quando a gente se isola, a gente faz com que, ou isola outras pessoas, a gente também reproduz um comportamento social que a gente já viu que não funciona muito bem, que é o quê? Que é a gente excluir. Nossa Senhora. Oi, meu amor. Não precisa derrubar o tripé. Como você é lindo. Todo mundo tá achando você lindo. A gente isola pessoas e uma parte do isolamento é um pouco do excluir. E uma sociedade que é excludente não pode ser o quê? Inclusiva. A inclusão, ela precisa acontecer. E a inclusão não é só dos iluminados, elevados. A inclusão é de cada um dos seres. Enquanto isso não acontece, a gente reproduz padrões, como a gente tem que tomar cuidado até mesmo na educação, para que a gente não coloque a educação e, por exemplo, a saúde, ou seja, o atendimento médico, como o quê? Um privilégio só. Então, eu só tô colocando aqui que a gente tem que andar muito vigilante. E teve um sujeito aí para trás, há uns 2000 anos, que falou isso, né? Falou o quê? Orai e vigiai. A gente precisa vigiar constantemente, porque o mundo ele dá várias razões para a gente continuar dormindo, para a gente achar que é normal todo esse tipo de loucura que está acontecendo e normalizar isso tudo. E a gente não pode esquecer que não é porque a nossa sociedade, ele não para. Eu não paro, agora é hora de dar beijo, não é hora de fazer live. Eu não sei quem inventou essa live, esse horário, não sei. Então, o que eu noto nisso tudo, olha só, tô prestando bastante atenção. Se a gente não começa a perceber tudo isso, a procurar essas respostas dentro de nós, a elaborar um pouco mais, a gente simplesmente vai reproduzindo aspectos de uma sociedade que a gente já realizou que não faz bem, já realizou que não está fazendo que seres sejam preservados. Então eu queria deixar essa mensagem aqui de acolhimento, para mesmo com os seres que são mais difíceis, para que de alguma forma a gente consiga acolher. E nesse acolhimento a gente consegue eventualmente plantar sementes. Quando a gente fala, por exemplo, é muito comum a gente falar, a gente escutar, falar, se pegar pensando de porque fulano fez o mal, então a gente reproduz isso. Agora é interessante que, por exemplo, com honestidade, a gente tem esse valor mais firmado. Então a gente diz assim, é muito comum que ver as pessoas corrigindo o troco e devolvendo o troco errado. Falando, olha, isso aqui estava equivocado, então, olha, você ia me pagar mais, eu tô te devolvendo. Mas olha só que curioso, isso não está firmado na bondade.
Porque quando alguém é ruim ou mal ou equivocado conosco, a gente tende a reproduzir os padrões que a gente condena. E aí o que acontece? A gente começa a colocar uma certa parcialidade na virtude. E a virtude é imparcial, faz sentido? Quando a gente está falando do acolhimento, a gente também está falando de uma virtude. E qual é essa virtude? A virtude da gente enxergar cada um dos seres, cada um deles no seu momento, no seu processo, e conseguir acolher da mesma maneira que a gente é acolhido pelos nossos professores. Pensa nos professores que a gente teve. Alguns dos nossos professores, os que eram legítimos, realmente olharam para nós e falaram: você não serve para aprender? Você já errou várias vezes, então esquece isso, que você nunca vai aprender. Muito pelo contrário, eles continuavam ao nosso lado até que a gente aprendesse. E a gente precisa trazer essa imparcialidade de novo. Ou seja, o bem precisa ser imparcial. E o bem se pratica também com a gente acolhendo pessoas difíceis. Pessoas que eventualmente não estão ainda em um espaço que a gente já esperava que todo mundo estivesse. E eu não estou falando só de mestre animal, porque se a gente olha no planeta, a gente vê muito mais que está acontecendo além deles. A gente vê, como a gente já citou em tantas outras lives, em tantas outras conversas, o que acontece, por exemplo, com as nossas florestas, o que acontece com outros seres humanos, só por causa de uma... A gente condena o sistema de castas na Índia, por exemplo. E isso é muito hipócrita, porque a gente ainda vive no Ocidente num sistema de casta, onde a gente também isola os de outra classe social para que não tenham acesso a privilégios de classes mais altas. Percebem como a gente precisa estar muito atento, ou seja, fazendo sentido em tudo isso? Então, eu só quero deixar essa palavra aqui de acolhimento, porque à medida que eu tenho visto aqui, as vivências estão... Agora, todo final de semana está tendo uma vivência, o curso de yoga também começa no último final de semana de junho. Então, com essa mudança, a gente sabe que a pandemia não acabou, a gente precisa estar atento, mas a gente entrou num outro momento da pandemia. Um momento onde a gente pode de novo estar junto. E quando a gente está junto, outra vez, a gente pode receber a ideia do outro em um espaço interno nosso que rejeita aquilo. E aí a hora que a gente não acolhe, julga, e em vez da gente construir pontes de diálogo, a gente cria muros entre nós. Agora foi mestre Lázaro, agora aqui foi mestre Almitra, tá todo mundo conversando. Então, se a gente tem uma postura firme de acolhimento, é um pouco mais possível que a gente, em vez de excluir, inclua. E aí fica um pouco mais fácil a gente também criar paciência. E é isso que é tão bonito quando a gente se propõe a um serviço, que por mais que a gente tente dar, o serviço acaba dando muito mais para nós. O serviço, ele acaba lapidando o nosso caráter, para a gente ter mais paciência, para a gente elaborar a bondade com sabedoria, para a gente conseguir construir pontos na nossa personalidade, na nossa manifestação, na nossa individualidade, que sejam para benefício do outro. E aí é muito bonito a gente testemunhar essas mudanças no mundo. Agora, se a gente exclui, e se a gente simplesmente reclama, ou se a gente aponta os dedos, se a gente simplesmente coloca o outro num lugar inferior, ou inconsciente, ou, de novo, todo mundo de alguma forma está inconsciente. Se alguém tivesse na nossa, agora, nesse momento planetário, em alguma outra faixa consciencial, se não tivesse aqui independente, são raros os que estão aqui simplesmente porque escolheram descer para o serviço, a maior parte de nós precisa ser humilde, porque a gente está aqui porque a gente é inconsciente, porque a gente ainda não aprendeu, porque a gente ainda é ingrato, porque a gente ainda faz sofrer outros seres, porque a gente ainda não consegue elaborar o nosso coração para ser imparcial na virtude. Então o outro, a partir da hora que a gente entra no serviço, o outro vai lapidando a gente à medida que a gente tenta oferecer para o outro. E isso também é algo que eu vejo bonito quando eu penso no universo, que não tem mão única. Você dá, você recebe. E recebe muito mais quando a gente não quer nada em troca. Quando a gente está fazendo por amor. Quando a gente está fazendo por amor ao que é reto. Quando a gente simplesmente faz pelo compromisso de manter o espírito da gente leal ao que realmente importa. Como o bem de todos os seres. Como qualquer aspecto da existência que possa elevar e curar. Então, eu queria deixar isso aqui, porque outra vez esse tópico tem vindo à tona de diferentes maneiras, agora, durante as vivências. Somos pessoas diferentes, mas cada um de nós, de alguma maneira, está tentando ser melhor. E se a gente se excluir, vai ser mais difícil esse caminho. Mas se a gente continuar tendo um pouco mais de paciência, vai ser mais fácil. E a gente ter paciência um com o outro não é
Você precisa estudar as palavras, o significado delas. A paciência e a tolerância são coisas diferentes. Na tolerância, a gente pode passar, sem ser verbalmente, a impressão que o outro está atrapalhando. E na paciência, a gente entende que... Eu gosto muito de uma frase cristã, embora o cristianismo tenha algumas diferenças, não com Cristo, mas com o cristianismo em si, quando ele julga, ou quando a gente pensa na Inquisição, ou quando a gente pensa na quantidade de mulheres que eram conhecedoras de ervas, que eram conhecedoras de mistérios e que foram queimadas. Então, outra vez, embora eu tenha profunda admiração pelos ensinamentos do Cristo, a gente tem que tomar cuidado como a gente termina muitas vezes distorcendo os ensinamentos dos mestres para benefício próprio. E aí, então... É difícil falar um assunto aqui, continua ele até o final, com essas belezuras aqui perto, né, meu amor? Né, meu amor? A gente quer carinho, quer carinho, quer carinho. Então, quando a gente começa a pensar nisso, ou seja, de novo, em acolher, em a gente se lapidar, em a gente entender todos esses ensinamentos que foram deixados por mestres e mestres e mestres ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e começa a praticar, aí é a hora que todos os seres se beneficiam, inclusive a gente mesmo, que acaba vivendo uma existência que não se encerra na gente, uma existência que pode contribuir para dos demais. Então, nessa postura de acolhimento, eu convido cada um aqui para o santuário, em tudo isso que está acontecendo aqui das vivências. A gente vai ter outra vez no dia 11 para os veterinários, no dia 12 para as crianças de junho. Até lá a gente está tendo vivência, está tendo seva, voluntariado. Se você é do Ashram, você tem vagas no voluntariado. E tem outras frentes também que a gente está trabalhando junto para incluir cada vez para incluir cada vez mais. E nessa inclusão... E olha só o que está acontecendo aqui, atrás de mim. Ah, eu tô apoiadinho aqui. Apoiadinho. E nisso tudo a gente praticar essa inclusão e aprender a outra vez a ter paciência, mas sem ter o lado sombrio da tolerância, onde a gente atura. Paciência não é aturar. Paciência é um lugar de bondade imparcial. A tolerância é um outro lugar. E a tolerância a gente tem que ter limites nela. A gente não pode tolerar tudo. Agora, a paciência é um lugar indiscriminado, onde sim, sempre vale a pena ter paciência. Faz sentido? Enfim, queridos, queria comentar só isso com vocês, dar as boas-vindas para vocês em todos esses programas que estão acontecendo. O curso de filosofia é online, o curso de yoga é presencial, uma vez por mês durante 12 meses. No link da bio vocês têm como acessar tudo isso. E fora isso tem as vivências que estão acontecendo aqui, o centro educacional surgindo e um apelo para vocês, para por amor continuarem apoiando pelo Abilion. Nós nunca tivemos tantos projetos simultâneos, tão ambiciosos para beneficiar tantos seres. Só que sozinhos nós não vamos conseguir. Então a gente pede o apoio de vocês. O Abilion não é um parceiro nosso que banca o Vale da Rainha. O Abilion, ele oferece para nós, à medida que vocês oferecem para o aplicativo, as avaliações de produtos sem nada de origem de mestre animal. Então é preciso que vocês baixem o aplicativo e façam avaliações. Se vocês não estiverem conseguindo por qualquer razão, escrevam para nós, porque é muito importante nesse momento que a gente tenha apoio para que todas essas ideias que a gente tem enquanto coletivo, porque não são ideias minhas, são ideias de um coletivo, uma equipe, e incluo aqui também os nossos parceiros e amigos, os nossos colaboradores, para que essa consciência possa se expandir para além de nós e para que pessoas possam chegar, pessoas crianças, pessoas estudantes de veterinária, pessoas adultos que querem se elaborar para yoga, para que todas essas pessoas possam ter um ambiente seguro para estarem, se desenvolverem e contribuírem. Então eu agradeço muito, eu deixo aqui também o convite para se alguém tiver alguma dúvida. Eu abri a live um pouco de surpresa e para variar eu esqueci meus óculos lá dentro, então não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, por amor, escreva para nós e vamos tentar praticar isso um pouquinho mais de acolhimento, sem tolerância, só com paciência, para que à medida que a gente tenta oferecer para o outro, a gente também, em contrapartida pela generosidade desse universo, possa também, cada um de nós, se tornar um ser humano melhor. Agradeço por me ouvirem, agradeço por toda a forma de apoio aqui no santuário. Você agradece também, né, meu amor? Você agradece? Eu agradeço, eu agradeço. Oh.
Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. Graças, queridos.